Olá pessoal, vamos estudar agora o efeito fotoelétrico. Sou Chico Vieira, vamos então a esse fenômeno. Vem comigo, a gente vai jogar luz, radiação, e a gente vai jogar luz numa placa metálica. E a partir disso, esses elétrons aqui que pertencem à placa poderão ser arrancados. Então vamos definir direitinho o que é que representa o efeito fotoelétrico. É o processo pela qual os elétrons são arrancados de um metal que vai ser convenientemente iluminado. Ora, esse fenômeno foi descoberto por acaso por Hertz em 1887, quando realizava suas experiências com ondas eletromagnéticas. Porém, existiam algumas broncas, vamos dizer assim, experimentais. A física clássica não conseguia explicar os resultados experimentais. Quais eram então esses problemas que a física clássica não conseguia explicar? Na verdade, tinham vários. Olha só. Era previsto um tal de tempo de retardo. É fácil entender. Imagine o seguinte: a luz, a radiação, ela, com o passar do tempo, iria fornecendo cada vez mais energia para os elétrons, e com isso os elétrons atingiriam uma energia que poderiam ser arrancados. Então, era para existir um tempo de retardo, que poderia ser naturalmente maior ou menor, dependendo então da quantidade de radiação que a gente jogasse. O problema é que ou era instantâneo, ou seja, bateu luz, os elétrons foram arrancados, ou simplesmente os elétrons nunca eram arrancados. E a física clássica estava prevendo então esse tempo de retardo e estava prevendo que para qualquer radiação demorasse mais ou menos, os elétrons seriam arrancados. Então tinha essa bronca aí no ar. Além dessa bronca do tempo de retardo, também tinha a bronca, vamos dizer assim, um problema da independência do fenômeno com a intensidade da radiação. Como assim, professor? A independência em relação à intensidade da radiação. Suponha que eu joguei uma determinada onda eletromagnética com uma intensidade 1 e aí não arrancou. Se eu jogasse essa mesma onda com uma intensidade 1000 vezes maior, também não arrancaria. E pela física clássica, quanto maior a intensidade, mais fácil seria de arrancar. E isso não ocorria. Então, o tipo da radiação era essencial para ocorrer o efeito fotoelétrico, ou seja, para arrancar os elétrons. E esse tipo de radiação é a dependência com a frequência. Mas a física clássica também não previa essa dependência com a frequência, nem essa independência com a intensidade. E aí, professor, o que é que a gente, explica? Como é que a gente faz? Bem, antes de explicar, vamos só fazer um esquema aqui mais organizado. Em vez de analisar essa placa metálica e esses elétrons indo embora, a gente vai imaginar assim, a placa metálica está aqui, protegido nesse êmbolo, a gente vai jogar luz nessa placa metálica e esses elétrons vão ser arrancados, e aí a gente vai colocar uma DDP aqui, Então aqui vai ficar positivo e vai atrair os elétrons. Isso vai fazer com que gere uma corrente elétrica que vai ser medida aqui no galvanômetro. Então a gente vai saber se os elétrons foram arrancados ou não, se surgir corrente elétrica aqui no galvanômetro, beleza? Que é um medidor de correntes pequenas, um amperímetro de correntes pequenas chamada de galvanômetro. Bem, mas dando continuidade aqui, a gente tem o seguinte: quanto maior a intensidade da radiação, desde que já arrancasse, a corrente elétrica é cada vez maior. Como assim, professor? Suponha que eu tenho uma determinada radiação que já arranca elétrons. Se eu aumentar a intensidade dessa radiação, vai arrancar mais elétrons e, consequentemente, vai ter mais corrente. Sim, professor, mas eu quero saber, e aí? E essas broncas aqui que a física clássica não explica? Que foi justamente a história do tempo de retardo, independência com a intensidade da radiação e a dependência com a frequência. Quem é que resolveu isso? Quem resolveu isso foi nada mais nada menos que o nosso Einstein. Einstein, aos 26 anos, conseguiu explicar todos os resultados experimentais por meio de uma hipótese muito simples, porém muito ousada para os físicos da época. Vê só, ele propôs
que se considerasse a própria radiação eletromagnética como sendo quantizada. Como assim, professor? Quantizada. As radiações seriam compostas por pequenas partículas, chamadas de fótons, e cada fóton teria uma energia dada pelo quanto de Planck, e já tinha estudado isso na radiação do corpo negro. Então, a energia de cada fóton é calculado como sendo HF, onde esse H é a constante de Planck. Então, essa simples explicação, essa simples visão de que a luz, de que a radiação é um conjunto de partículas denominadas de fótons, consegue explicar todos aqueles problemas. Como assim, professor? Consegue explicar? Explica aí, então. Considerando agora que essa radiação seja partículas e que existe aqui uma energia de ligação, ou seja, entre os elétrons e a placa de metal, vamos dar valores. Suponha que essa energia de ligação é 10. Então, se eu jogo aqui uma partícula que tem energia 9, vai fazer com que esse elétron seja arrancado? Claro que não. Se eu jogo com 9 e eu preciso de 10 para arrancar, não vai arrancar o elétron. Mas se eu jogar 100 partículas, cada uma com 9, mas como as dimensões são muito pequenas, não tem como duas partículas bater no elétron. Então, uma partícula apenas pode bater em um elétron. Ah, professor, se eu jogar 100 com 9, só vai conseguir bater um elétron que tem 9, mas não arranca, porque eu preciso de quanto? De 10 ou mais. Então, nessa situação que eu falei, não vai ocorrer o efeito fotoelétrico. E se a gente jogar uma radiação, né, que agora a gente está interpretando como partícula, que tenha, nesse momento, energia 11? Ah, professor, se der uma lapada com energia 11, claro que vai arrancar, porque eu vou usar 10, né, para poder arrancar, e ele ainda vai embora com a energia cinética de 1, exatamente, fazendo essa conservação da energia. Então ou arranca ou não arranca, dependendo da energia desse fóton. Se a energia do fóton for maior do que essa energia de ligação, vai conseguir arrancar. Massa, professor, então o tempo de retardo foi explicado. Verdade. E essa história da intensidade? A história da intensidade é o seguinte, é o que a gente acabou de falar. Se eu mandei 10 partículas com energia de 9, consegue arrancar? Nesse exemplo que a energia de ligação é 10? Não. E se eu mandar 100 partículas, 100 fótons com energia de 9, também não vai conseguir. Então, independe da intensidade. E a relação da frequência? A relação da frequência, lembra aqui, hein? A proposta, né, que Einstein pegou de Planck é que a energia seja diretamente proporcional com a frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia do fóton. Então, quanto maior a frequência, maior a energia do fóton, a gente vai poder dizer o seguinte, eu aumentando a frequência, eu aumento a energia. Se tinha 9, aí agora eu vou dobrar a frequência. Então a energia também dobra, 18. 18 arranca com certeza. Então, arranca e ele vai sair com quanto? Com 8, porque gastou 10 para arrancar. Então existe uma dependência com a frequência. Tudo isso explicado simplesmente dizendo que a luz, na verdade, é partícula, e um conjunto de partículas que foram chamadas de fótons que carregam energia proporcional, diretamente proporcional com a sua frequência. Preparei uns desenhos aqui bem legais. Quando a gente tem um pequeno número de fótons, então eu coloquei aqui apenas o desenho de 3 raios, então a gente vai ter poucos elétrons que serão arrancados, desde que a energia deles seja maior do que essa energia de ligação. Quando a gente coloca mais fótons, a gente está aumentando a intensidade. Aumentar a intensidade, se antes conseguia arrancar, agora continua arrancando, só que a quantidade de elétrons arrancados é maior. Beleza? Vamos colocar valores para você entender. Suponha que nesse caso aqui, a energia de cada um desses fótons que compõem a luz seja 11. Então, eu vou conseguir aqui arrancar 3 elétrons, cada um com a energia de apenas 1, não é isso? E agora, se eu coloco, sei lá, 20 fótons com a mesma energia de 11, eu só estou mudando a quantidade, eu vou conseguir então ter aqui 20 elétrons sendo arrancados com apenas 1 também de energia. Não está mudando o valor da energia, está mudando a quantidade de elétrons. Então a intensidade está sempre associada ao número de elétrons. Mais intenso, mais elétrons. Menos intenso, menos elétrons que são arrancados.
A outra dependência é a dependência da frequência. Se a frequência é baixa, a energia é pequena. Energia pequena, a energia cinética com que esses elétrons vão ser arrancados será pequena. Naquele nosso exemplo, se esse fóton aqui, ó, que está chegando, tiver uma energia de valor 11, eu só vou conseguir arrancar elétrons com o valor de 1. Mas, se a gente colocar aqui, ó, um fóton, né, com uma frequência maior, tipo 15 de energia, esse fóton, ele vai arrancar o elétron e esse elétron vai sair com mais energia. Se ele gastar os 10 da ligação, que a gente está fazendo esse exemplo, ele vai sair com 5. Ou seja, quem determina o valor da energia cinética não é a intensidade, é a frequência. E agora vamos para a equação, que nada mais é que a conservação da energia. Ó. A energia do fóton, o fóton está chegando, está dando energia. Está sendo usada para quê essa energia? Para arrancar o elétron e depois de que arranca esse elétron ele sai com uma determinada energia cinética. Então tá aqui, ó, a energia de chegada, que é a energia do fóton, é transferida para a função trabalho, que é essa energia de ligação, mais a energia cinética. Tem mais informação, professor? Claro que tem. Olha só, essa função trabalho, ela depende do tipo de material. Cada material tem uma função trabalho característica. Olha aqui uma tabelinha. Ó. O césio tem uma função trabalho de 1,9 eletronvolts. Já o titânio tem uma função trabalho de 4,1 eletronvolts. Então, cada material tem a sua função trabalho. A função trabalho não depende da frequência incidente. A função trabalho só depende do tipo de material. Beleza? Então, professor, tem uma energia mínima que eu devo jogar para poder arrancar? Sim, e nesses exemplos que a gente tem dado seria 10. Mas vamos fazer isso de forma mais rigorosa? Olha aqui a equação do efeito fotoelétrico, né? Então, a gente vai supor que a energia é a mínima. Energia mínima eu arranco, mas a energia cinética é nula. Então, se a gente jogar isso aqui fora, né, dizendo que é 0, então esse HF vai ser igual à função trabalho. E com isso a gente está achando essa frequência mínima, que é chamada de frequência de corte, que é justamente o valor da função trabalho dividido pela constante de Planck. Qualquer frequência menor do que essa frequência de corte não vai conseguir realizar o efeito elétrico, não vai conseguir arrancar o efeito fotoelétrico. E qualquer frequência maior do que essa, arranca. É o que esse gráfico está dizendo. Para valores menores do que F0, a gente não consegue arrancar. Para valores maior que F0, a gente consegue arrancar. E quanto maior a frequência, maior será a energia cinética. Beleza? Agora é trabalhar com a resolução de problemas. Valeu!